Os livros são uma excelente maneira para absorver conhecimento, porém, existe uma infinidade deles por aí, o que acaba deixando o investidor iniciante perdido, sem saber por onde começar. Pensando nisso, separei alguns livros que são obrigatórios para aqueles investidores que estão iniciando e que querem levar os investimentos a sério. Eles irão te fornecer uma base sólida, além de conceitos e estratégias de investimentos de maneira clara e compreensível. Além disso, esses livros também oferecem insights valiosos sobre a mentalidade necessária para ser um investidor bem-sucedido. Eles ensinam aos leitores como pensar criticamente sobre seus investimentos, como fazer escolhas informadas e como evitar armadilhas que são comuns para quem está iniciando. Todo investidor famoso já abriu a porta do conhecimento através dos livros. Warren Buffett, inclusive, indica vários. Natália Arcuri, Primo Rico e Bruno Perini também. Agora, chegou a minha vez de recomendar os meus livros preferidos sobre investimentos. Então, se você quer ser livre financeiramente e não precisar mais se preocupar com dinheiro, certifique-se de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like se o vídeo for útil para você. Vamos agora à lista dos 14 livros obrigatórios para investidores iniciantes. Mas antes, um pequeno disclaimer. Alguns desses livros falam um pouco sobre a vida pessoal dos autores e como eles fizeram para chegar aos milhões. Isso é importante para entendermos como a teoria pode ser aplicada juntamente com a prática. Por outro lado, alguns livros são quase como um manual, com ensinamentos extremamente importantes sobre investimentos. Primeiro livro: Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. Através do livro de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter, o leitor tem acesso a dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos o pai rico e sua visão empreendedora. Do outro, o pai pobre, com uma visão negativa sobre dinheiro. Com esse paralelo entre dois mundos tão distintos, os autores trazem a possibilidade de transformar a mentalidade pobre em uma mentalidade rica. Os autores falam ainda sobre a tão sonhada liberdade financeira. Para alcançá-la, é preciso ter persistência e objetivos bem estabelecidos. Além disso, é fundamental que o dinheiro trabalhe para você, e não você para o dinheiro. Em outras palavras, é importante fazer o dinheiro render. Além da liberdade financeira, os autores defendem a liberdade em todas as áreas da vida. Para eles, existem 10 passos fundamentais para que o dinheiro seja um meio de liberdade e não uma forma de dependência. Em síntese, o livro fala sobre o poder das escolhas e da mudança de pensamento. É através das escolhas diárias que damos um passo para chegar aos nossos objetivos, ou nos afastar deles. É através das escolhas que optamos por transformar um pensamento pobre para um pensamento rico. Ou seja, ser rico ou pobre é uma escolha individual. Se tiver interesse em se aprofundar, vou deixar nos cards um vídeo que fala sobre as 10 lições do livro. Mas lembre-se, o vídeo não substitui a leitura. Segundo livro: Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Através do livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker busca mostrar a importância do modo que pensamos sobre dinheiro. Eker explica que diversas pessoas, ainda na infância, escutam muitas coisas ruins sobre dinheiro. Esses pensamentos negativos acerca do dinheiro fazem com que, inconscientemente, essas pessoas tomem atitudes que as impedem de enriquecer. Desse modo, o autor enfatiza a importância de vigiarmos nossos pensamentos para não termos pensamentos pobres. De modo geral, os ricos têm alguns pensamentos específicos que os ajudam a tomar atitudes que resultam em grandes riquezas. Outro pilar, apontado por Eker, é sobre a importância de se ter uma educação financeira, de investir em ativos e não em passivos.
Ele ainda explica que é importante dividir o seu salário em partes. Por exemplo, 10% para liberdade financeira, 10% para doações, 10% para despesas de longo prazo, 50% para necessidades básicas, 10% para instrução financeira e, por último, 10% para diversão. O intuito desse livro é entregar arquivos de riqueza que ajudam as pessoas a repensarem seu modelo de ver o dinheiro e se conscientizarem da importância dos pensamentos, pois eles resultam nas atitudes que tomamos. Vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que fizemos especificamente sobre algumas lições desse livro tão importante. Terceiro livro, Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse livro sobre investimentos é inclusive indicado por Warren Buffett, que o considera essencial para todos os investidores. O livro é uma espécie de manual que busca ensinar como ser racional no mercado de ações. Isso é possível através de autodisciplina e de boas decisões tomadas com base em valores e indicadores. No livro, o autor expõe seu modo de investir, baseado na análise dos resultados das empresas. Dessa forma, Benjamin Graham explica como o investidor deve pensar em relação aos investimentos, sobre os hábitos e atitudes necessárias de serem desenvolvidas, para que o resultado dos investimentos seja positivo e reflitam em uma carteira de investimentos sólida. Alguns outros assuntos abordados pelo autor são, por exemplo, sobre a importância de pensar independente no mundo das ações. Isso é importante para não apenas seguir o mercado, e sim tomar atitudes conscientes na hora de investir. Outro assunto abordado é a importância de se adquirir conhecimento acerca da empresa que se deseja investir. Dessa maneira, é fundamental estudar seu valor comercial e suas demonstrações financeiras. Em resumo, o livro busca ajudar o investidor a ter um pensamento independente, a se guiar por fatos na hora de investir e entender que tipo de investidor você é. Afinal, tudo isso vai influenciar nas suas decisões na hora de investir e, consequentemente, no retorno que você terá. Quarto livro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, de Philip Fisher. Diferente de alguns outros livros sobre investimentos, o Ações Comuns, Lucros Extraordinários segue uma lógica diferente do que os fundamenta, principalmente nos números da empresa. Isso porque, para Philip, outros pontos como quem são os gestores da empresa e como é o ambiente de trabalho são importantes para definir os lucros futuros da empresa. Um dos ensinamentos é que, mesmo que em teoria seja mais seguro investir em empresas variadas para não colocar todas as fichas em uma só, investir em muitas empresas diferentes não dá muitos resultados. Isso porque as chances de todas essas empresas valorizarem são pequenas. Além disso, é importante conhecer sobre as empresas que se investe, e investindo em muitas, é pouco provável ter esse conhecimento acerca de todas elas. Entretanto, dentro dessa diversificação limitada, é importante ter ainda a diversificação de setores. Desse modo, caso algum setor em específico tenha queda, o investidor não perde tudo. De fato, Fisher aconselha a investir da seguinte maneira: 20% em empresas já consolidadas e que possuem maior qualidade de resultados, 10% em empresas mais novas ou que dependem mais de vendas, 5% em empresas que realmente são apostas, ainda assim, boas apostas. Em síntese, é importante ter equilíbrio e não exagerar na diversificação. Enfim, nesse livro sobre investimentos, traz muitos ensinamentos práticos que podem ser aplicados na hora de investir. Quinto livro, Princípios de Ray Dalio. Ray Dalio é um bilionário com cerca de 18 bilhões
que acredita que a vida é sistematizada. Sendo assim, o autor seguiu diversos princípios que o ajudaram a se tornar tão rico. Um dos princípios é sobre ser realista. Ao encontrar a realidade, ao invés de criar ilusões, você lida com ela da melhor forma possível e segue em frente. Ao contrário, quando não se aceita a realidade e não procura lidar com ela, não se evolui. Outro princípio apresentado nesse livro se refere a ter a mente aberta, deixar o preconceito de lado e aceitar coisas novas, inclusive o fato de que você não está sempre certo. Isso propicia o acesso a novas oportunidades. O controle das emoções é outro ponto abordado no livro, já que a emoção atrapalha na tomada de decisão racional. Em outras palavras, é preciso analisar friamente o que está acontecendo. Além dos diversos princípios, Dalio aponta 5 etapas para alcançar o sucesso. Estabeleça metas claras. Identifique os problemas e os use para melhorar. Entenda as causas dos problemas, desenvolva um plano e faça o seu melhor. 6º livro, Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. O antifrágil é aquele que se aperfeiçoa quando é posto em uma situação inesperada. Ou seja, é aquela pessoa que se fortalece, o oposto do frágil, que sai prejudicado. Segundo a teoria do antifrágil, apresentada no livro, não é saudável fugir do caos. O caos ou um conflito, ao ser encarado, ajuda no crescimento pessoal e profissional. Para ser um líder, é preciso ser antifrágil, pois é preciso encarar o caos como a possibilidade de evolução, ao passo que fugir dos conflitos faz com que a pessoa fique estagnada, não evolua e não se aperfeiçoe. Esse conceito é importante porque o mercado de ações é variável. Isso significa que o investidor tem que estar preparado psicologicamente para lidar com a volatilidade. Para aplicar a teoria da antifragilidade, é importante conhecer-se a si mesmo. Somente dessa forma, você saberá se é do tipo que encara os desafios e aprende ou se é do tipo que foge deles. Além do mais, somente conhecendo a si mesmo é possível analisar as fraquezas que precisam virar resistência. 7º livro, A Lógica do Cisne Negro, o Impacto Altamente Improvável, de Nassim Nicholas Taleb. O cisne negro representa os eventos improváveis, por exemplo, a pandemia de 2019. O nome cisne negro surgiu do problema de indução. Isso porque acreditava-se que só existiam cisnes brancos, mas descobriu-se a existência de cisnes negros, ou seja, a indução estava errada. Dessa maneira, cisnes negros são exceções. Eles representam as situações que mudam inesperadamente. São grandes eventos que estão além do que podemos imaginar e que mudam a vida de diversas pessoas e a vida de uma sociedade como um todo. É normal ter medo do desconhecido. Contudo, esses eventos inesperados são fundamentais para o crescimento. Ao nos abrirmos à possibilidade do desconhecido, diversas oportunidades de evolução surgem. Nesse livro sobre investimentos, Nassim Taleb explica conceitos e formas de identificar os cisnes negros e aproveitá-los para crescer. Os cisnes negros não acontecem sempre. Eles são impactos raros e improváveis, mas quando acontecem, são marcantes. Para o vídeo não ficar muito longo, separei ele em parte 1 e parte 2. Vou deixar a continuação aqui em cima nos cards e também na tela final do vídeo. Mas e aí? Você já leu algum desses livros que eu comentei hoje?
ou tem alguma recomendação de livro? Então deixe nos comentários abaixo para que eu e outros inscritos possamos ler também. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal e veja também nossos outros vídeos sobre dinheiro, investimentos, mas principalmente como ter a mentalidade certa para ficar rico. E nós acreditamos sim que enriquecer é uma questão de escolha e só depende de você.